Três crianças moravam num prédio. Uma morava no primeiro piso, terra. O outro morava no segundo piso. E o outro morava no terceiro piso, que é o que eu moro também, né? E um dia elas estavam no pátio do prédio, conversando, brincando. E a que morava no terceiro piso, ela disse para as outras duas: olha, eu abro a janela do apartamento e olho, vejo o mar lá longe. Eu vejo longe. O que morava no segundo, ou seja, abaixo desse um, também contou a sua vantagem. Eu também abro a janela e olho e eu vejo as montanhas lá longe. E o que morava embaixo, no terra, no primeiro piso, ficou calado. Você sabe como que é a criança, as duas ficaram, e você, né? E você, o que você vê? Aí ele diz: bem, à noite eu abro a porta, olho para cima e vejo o céu estrelado. A coisa mais linda. Se eu perguntar para vocês, quem deles via mais longe? Vocês já podem dar a resposta. Quem olhava para o céu, quem olhava para cima. As coisas eternas, as coisas de Deus são tão maravilhosas, que tem um versinho na Bíblia que para mim é o mais profundo que Deus pretende mostrar para nós como pecadores quem Ele é e quanto Ele nos ama e o que Ele tem preparado para nós. Esse versinho está em 1 Coríntios 2, versinho 9. E eu vou ler hoje. 1 Coríntios 2, versinho 9. Quem achar pode ler também. 1 Coríntios 2, 9. Veja bem, aqui o apóstolo Paulo, que foi um homem que sofreu até a morte e presenciou também sofrimento de tantas outras pessoas, aqui ele faz uma avaliação do sofrimento e da glória. Então, verso 9 de 1 Coríntios 2, ele diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo aqui está fazendo uma avaliação. Hoje, se uma pessoa viver até os 90 ou 100 anos, e essa pessoa nascer sofrendo e morrer sofrendo, ela sofreu 90 anos, 80 anos, 100 anos. E Paulo diz aqui, agora você coloque 90 ou 100 anos dentro da eternidade. A eternidade você não vai sofrer mais, você não vai chorar mais, você não vai adoecer mais, você não vai morrer. Você vai ficar na presença de Jesus, dos salvos, dos anjos, para toda a eternidade. Aí você tente colocar 100 anos dentro de uma eternidade. Será que os 100 anos aparecem? 100 anos de sofrimento desaparece diante de uma eternidade de glória. E o mesmo Paulo, é interessante, ele faz essas avaliações no livro de Romanos 8, versinho 18. Romanos 8, versinho 18. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui com respeito ao sofrimento e também a glória, a vida eterna. Veja o que ele diz aqui. Romanos 8, versinho 18. É o que eu acabei de falar e agora vamos ver o que ele repete aqui. O mesmo que já foi lido. Porque para mim tenho certo de que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória do futuro.
Agora você volta lá em 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Veja que comparação Deus coloca para nós. 1 Coríntios 2, 9. Está escrito: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não penetrou o pensamento humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veja bem, você sofreu os 90 anos ou 100 anos, mas agora ao entrar na eternidade, ao abrir os portões da eternidade, quando os salvos entrarem com Jesus no céu e também na nova terra, vamos ver tantas coisas, tantas maravilhas, aquilo que nunca pensávamos de ver, que nunca ouvimos falar, que nunca vimos. Nós vamos agora entrar nessa eternidade de glória, de bênção, de felicidade, que aqueles 90, 80, ou 60, ou 50, não importa, que a pessoa sofreu, esse sofrimento desaparece. O que nós devemos fazer agora? Vamos pensar na historinha das 3 crianças. Os 2 primeiro olhar em volta deles, aonde as vistas alcançavam, achando que estava vendo muita coisa. O mais baixo, o que morava mais embaixo, olhava para cima e via as grandezas de Deus. E um texto da Bíblia que me chama muita atenção é 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, Segundo Coríntios 12, os primeiros versos já começa a falar, mas eu vou me afirmar mais no versinho 3 e no versinho 4. No verso 1, no verso 2, Paulo está contando a sua história. Ele fala aqui que há 14 anos atrás ele teve uma experiência maravilhosa. Ele mostra aqui que ele foi arrebatado em visão até o paraíso de Deus. E agora no versinho 3 e no versinho 4, ele continuando o que ele diz no versinho 2, ele diz assim: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. Então Paulo agora teve uma visão, foi arrebatado. Foi arrebatado ao paraíso de Deus. E ao chegar ali em visão, ele ouviu palavras inefáveis. Palavras inefáveis quer dizer assim, palavras interpretadas. Interpretadas. Quer dizer, palavras que o ser humano não consegue interpretar. Ele agora ouvindo aquelas palavras, ele agora sentia uma alegria e também um prazer e um desejo de poder entender aquelas palavras, que como ser humano, mesmo em visão, ele não conseguia entender. Então veja bem, quando nós entrarmos no céu, na nova terra, vermos coisas que nós não esperávamos, ouvir coisas que nós não esperávamos, conversar com pessoas. Outra coisa interessante, nós vamos ver os amigos, os familiares, vamos reconhecer, só não vamos lembrar de coisas ruins do passado, mas é interessante que ali eu até mostrei, acho que para a Gislene um dia, as mães que dirigiram os filhos para Jesus. Esses filhos vão agradecer às mães, porque as mães o levaram a Jesus Cristo. Nós vamos encontrar pessoas que nos ajudaram a ir até a eternidade. Vamos agradecer essas pessoas. Outras pessoas vão nos agradecer que também podemos ajudá-los.
E agora já pensaram você agora olhando os anjos cantando. Nós estávamos ouvindo aqui música, 2 jovens tocando e cantando. E já pensaram na eternidade, os anjos tocando aqueles instrumentos? Você gostaria de estar lá, né? Com certeza. Você também. Continue tocando e cantando. E agora, veja que maravilha, durante toda a eternidade, vão ter dias que nós vamos estar numa mesa de quilômetros de distância. E quem está numa ponta vai reconhecer as pessoas que estão na outra ponta da mesa. Nós vamos poder andar no céu, no espaço, sem avião, voando de um lugar para outro, visitando os mundos. Vocês já pensaram que beleza? Então vamos pensar nos versos que foi lido. 1 Coríntios 2, 9, diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o ser humano não pensou, Deus tem guardado para nós. Vamos pensar em Romanos 8, 18, que Paulo diz que o sofrimento dessa terra não se pode comparar com a glória que está guardada para nós. E vamos meditar nessa passagem também que Paulo, um pouco de tempo em visão, ele ouviu palavras e viu algo que ele não tem como traduzir. Como explicar o que ele viu? Ele diz palavras inefáveis, intraduzidas, né? O ser humano não consegue traduzir. Vocês já pensaram? Vamos fazer com uma criança que morava embaixo. Vamos olhar para o céu, vamos olhar para cima, não vamos olhar e nem nos preocupar tanto com o sofrimento, com essa vida. Essa semana faleceu o médico, Dr. Orival, aos 73 anos. Um homem muito capaz, um verdadeiro doutor, um cirurgião neuro. Aos 73 anos faleceu essa semana. Ele fez 3 cirurgias na minha coluna. Então eu tive bem nas suas mãos, né? E a gente pensando quanto que esse médico estudou. Aqui tem um fazendo medicina, né? Quanto que esse médico estudou. Quanto especializou no Brasil, fora do Brasil. E hoje ele não existe. Quantas pessoas ele tratou? De mim mesmo ele tratou. Tirou minhas dores por 3 ocasiões no mesmo lugar, na cirurgia. Então, a nossa vida aqui, ela é passageira. Não são nem segundos comparado com a eternidade, nem segundos. Então, não vamos nos preocupar com essa vida. Que as coisas desse mundo, que o sofrimento, ou seja, os prazeres, os desejos, não venha nos impedir de um dia entrarmos nessa eternidade que Deus preparou para todos nós. Ali nós vamos estudar durante toda a eternidade o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, não para concluir o estudo, mas o amor de Deus, o sacrifício de Jesus será um estudo para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe para que possamos estar nessa eternidade com todos os nossos queridos. E obrigado. Nós que agradecemos.